pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana. Juliana, falei errado, né? Meu nome é Juliana. Qual o seu nome? Vocês já me conhecem, a gente tá aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. Hoje a gente vai falar aqui sobre vasodilatadores. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o grande GD Álvares. Vocês já conhecem o grande GD Álvares, ele esteve aqui em outros temas semelhantes. Meio que uma sequência aí de... A gente falou de droga vasoativa, a gente falou de inotrópicos, isso no ano passado, em alguns episódios aí pra trás. E pra fechar isso aí, a gente vai falar hoje de vasodilatadores. Seja muito bem-vindo, GD. Obrigado. Sempre bom estar aqui com você. E aí, você tá preparado? Meu nome é Pronto. Hoje, pra variar, quem fez as perguntas fui eu. O GD não sabe, então se ele não souber, o Luiz vai cortar. E eu vou pesquisar no Google. E a gente vai jogar no Google, ou seja... Mas vocês vão receber a resposta. Exatamente. No final vai dar certo. Bom, vamos começar então. GD, inicialmente, assim, quais que são as principais drogas vasodilatadoras? Então, se tratando de vasodilatadores venosos, vasodilatadores diretos, os mais comuns, né, os mais conhecidos é o nitroprusiato e a nitroglicerina. O nitroprusiato é conhecido como Nipride e a nitroglicerina como Tridil. Temos outros vasodilatadores que são empregados mais no controle pressórico e menos no que nós vemos seguindo de trilha da insuficiência cardíaca, né? No controle pressórico, aí nós temos a hidralazina, nós temos todos os inotrópicos, eles têm um efeito vasodilatador, a dobutamina, o levocimendão, o mirinone. Nós temos vasodilatadores que são usados mais periféricos, né, pela vascular, né, nós temos a pentoxifilina, nós temos cilostazol, que tem um mecanismo de ação que é o mesmo do mirinone. Temos diversos vasodilatadores, cada um com sítios diferentes de ação. Legal. E aí, para focar aqui, a gente vai focar hoje mais no Tridil e no Nipride, que são medicações que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, principalmente no choque cardiogênico também, né? Crise hipertensiva, a gente vai falar sobre isso aí no decorrer do podcast. Fala pra gente, então, qual que é o principal mecanismo de ação dessas medicações? Ambos são vasodilatadores diretos, mas o Nipride, ele faz vasodilatação arterial e venosa. E acaba que ele tem um efeito melhor para a insuficiência cardíaca, né, por diminuir a pré-carga e a pós-carga. E o Tridil, ele tem um fator mais de vasodilatação venosa. Aí ele faz vasodilatação também coronariana, ele faz vasodilatação, ele diminui a pré-carga, e aí ele acaba sendo usado mais para doenças coronarianas, para alívio da dor isquêmica, por ele fazer essa vasodilatação coronariana. O Nipride já não é tão usado nessa dor isquêmica, porque ele tem o fenômeno do sequestro coronariano, né, que é vulgarmente chamado de sequestro coronariano. Pois ele fazia a vasodilatação arterial, diminui a pós-carga, aumenta a velocidade nesse trânsito ali, que acaba fazendo com que o sangue flua para a aorta e diminuindo a vazão do sangue para a coronariana, a perfusão coronariana. Faz sentido, de alguma forma, usar os dois juntos em algum momento? A gente usa algumas vezes mais para poupar, porque o que acontece? Tem pacientes extremamente resistentes e que necessitam de doses muito elevadas do Nipride. O Nipride, ele é um vasodilatador muito mais potente que o Tridil, mas em algumas ocasiões nós precisamos usar doses muito elevadas. Aí nós podemos usar como poupador mesmo, para poder reduzir a dose do Nipride, para usar menos Nipride, porque ele acaba que uma dose muito elevada, principalmente pacientes com fatores de risco como insuficiência renal ou com uso prolongado do Nipride, ele pode fazer a intoxicação pelo tiocianato. Aí acaba que a gente tende a querer usar uma dose menor, aí pode usar como poupador, pode ser usado junto sim. E aí, por que a gente usa? Assim, a finalidade é realmente só baixar a pressão? Existe alguma outra finalidade? Por que a gente usa?
Na emergência hipertensiva, tanto o Niprid quanto o Tridil pode ser usado com a finalidade de baixar a pressão, e são drogas com a meia-vida muito mais curta. Se você precisa, se você está com um quadro de um AVC hemorrágico, está com um quadro que você quer uma pressão dentro de uma linha muito fixa ali, muito pequena ali, no intervalo pequeno ali de variação, tanto o Niprid quanto o Tridil, eles são mais seguros porque saiu daquele intervalo. Se não chegou no intervalo, a meia vida, assim, a dose mínima para máxima deles é muito grande. Você tem um intervalo de utilização muito grande. Você pode aumentar a vazão da droga para baixar a pressão até onde você quer. Ultrapassou um pouquinho o que você quer, você diminuindo a droga ou desligando a droga, em minutos ela já volta para a pressão que você quer. Ou seja, não vai diminuir a perfusão cerebral, a perfusão orgânica, dependendo da pressão que você quer. No caso de uma dissecção de aorta, no caso de uma lesão cerebral, cada uma tem a faixa de pressão que você quer. E é muito mais fácil, essas drogas são muito mais tituláveis do que drogas orais. Aí fica mais fácil de você lidar com isso. Mas nós usamos também, uma das utilizações principais é na insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, a gente quer diminuir essa pós-carga, porque é um coração que já está batendo ali, só dele gerar um débito menor, ele reflexamente, nosso organismo já aumenta a resistência vascular periférica, já faz esse coração enfrentar uma pós-carga maior. Aí você fazendo essa vasodilatação, diminuindo essa pós-carga, você acaba facilitando o trabalho do miocárdio e aumentando o débito cardíaco. Muitas vezes você pega uma pressão limítrofe, 85, 90 de sistólica, inicia um vasodilatador arterial como o Niprid, e em vez da pressão cair, lógico que inicialmente ela vai ter uma queda, você tem que iniciar muito, com uma dose baixa e titular lentamente, mas pode ser que na medida que ele vai baixando a pós-carga e melhorando o débito cardíaco, a pressão vai estabilizando e o paciente vai estabilizando, em vez do contrário que seria o esperado, a pressão cair e ele piorar em instabilidade. Uhum. Interessante isso da droga ser titulável, porque me parece que quem tem pouca experiência com essas drogas tem mais medo de fazer elas do que fazer uma medicação oral. É lógico, a gente vai entrar aqui no mérito do que é crise hipertensiva, o que é urgência, o que não é, mas assim, um paciente que chega via UPA, via pronto-socorro e que precisa ter o controle pressórico, é muito mais perigoso a gente dar um captopril, a gente não sabe como que vai ser a absorção, a meia-vida, a gente não vai saber como que isso vai agir naquele paciente, do que uma droga que é facilmente titulável e que ali a meia-vida em torno de minutos e que desligando ela tá tudo certo. Então, e as pessoas têm mais medo, na verdade, de fazer os vasodilatadores venosos do que dar um comprimido oral. Exatamente. A gente vê muito, né, isso. Até com controle glicêmico, nesses pacientes que chegam na porta, o paciente chega com a pressão muito alta, mas muitas vezes esses pacientes já têm vários mecanismos adaptativos, já são pacientes hipertensos crônicos já, e estão assintomáticos, e outros que estão sintomáticos, que precisam do controle, aí é feita uma medicação, uma hidralazina, um captopril, e antes da medicação fazer o efeito dela, alcançar o pico de ação dela, o médico às vezes um pouco mais afobado, ou até pela sintomatologia da paciente, já repete a medicação e uma vai se sobrepondo à outra, uma vez que se você tivesse entrado com uma droga dessas, o efeito foi um pouquinho maior do que você queria, você baixa a vazão, rapidinho já volta pro normal dela, e se você desligar, em 5 minutos já não tem mais ela circulando. Até porque existem pacientes que às vezes chegam com pressões muito altas, mas na verdade aquilo ali é uma resposta adrenérgica a um outro fator. Exatamente. Sei lá, o paciente estava séptico e fez uma resposta adrenérgica, e aí você dá um comprimido oral, corre o risco desse cara depois ficar hipotenso e precisar às vezes até de droga vasoativa para conseguir sustentar essa pressão. Então, na verdade, a gente teria mais medo, de mais um cuidado a mais de dar uma droga oral do que realmente... Até um fator de confusão, né? Sim. Porque fez a hipotensão e você não sabe se ele teve um efeito um pouco maior do que o esperado da droga que você deu, ou se ele chegou um pouco mais uma SIRS e acabou evoluindo com choque séptico.
Você fica naquela dúvida. Se fosse Unipride ou um Tridil, você desligou. Com 5 minutos você já sabe que não é mais Unipride. É porque ele está evoluindo mesmo com piora da infecção. Em relação ao infarto, a gente utiliza mais o Tridil. Por que isso acontece? Por que a gente não pode entrar com o Unipride nessa situação do infarto? No infarto, aí tem algumas particularidades. Primeiro, ele acaba que por ele ter uma lesão coronariana, você necessita da perfusão coronariana estar otimizada, você evita um pouco o Unipride por conta do que eu comentei antes, dele poder... Não é sempre que a gente visualiza esse fenômeno, a gente, quando chega com emergência hipertensiva, a gente, com emergência ou com a pressão muito alta, mesmo associada ao infarto, a gente acaba precisando associar o Unipride em alguns momentos, mas a gente dá preferência ao Tridil porque ele melhora a perfusão coronariana, ele faz vasodilatação coronariana, e o Unipride, ele faz vasodilatação arterial, fazendo com que esse volume que é esse fluxo que iria para a coronária, ele tem uma fluidez maior para a aorta e acaba diminuindo a perfusão coronariana. Mas, quando o infarto, principalmente, ou quando a dor é epigástrica, ou quando esse infarto ele envolve D2, D3 e AVF, ou quando o paciente já tem sabidamente uma doença da coronária direita e chega com dor torácica, tudo que faz você pensar em parede inferior na coronária direita, você tem que pensar no ventrículo direito. Se o ventrículo direito estiver envolvido, ou porque a dor foi epigástrica, D2, D3 e AVF não foi tão fidedigno, não tinha supra, mas você fez o V3R, V4R e veio com supra. Qualquer coisa que te induz a pensar que está envolvido o ventrículo direito e esse paciente chegou com dor, a gente vai controlar essa dor com morfina, mas a gente vai evitar o nitrato nesses casos. O ventrículo direito, ele não é tão forte quanto o VE. O ventrículo direito depende da pré-carga para ter o estiramento das fibras e ele contrair. Se não tem pré-carga, o ventrículo direito ele não reage tão bem. Acaba que vai funcionar mais. Quando ele tem a função dele diminuída, até certo ponto, ele já está acometido pelo infarto. Ele tem a função dele já está diminuída. Até certo ponto, ele ainda responde à reposição volêmica. Chegou com choque cardiogênico, com comprometimento de VD, ele responde bem à reposição volêmica. E é um paciente que ele normalmente vai estar com o pulmão limpo, porque ele está com o problema cardíaco dele antes do pulmão. Se a gente faz essa reposição volêmica e acaba passando um pouco do ponto que... não vai estar, esse paciente com certeza não está monitorado ainda, nem com PM, muito menos com Swan-Ganz, com alguma coisa mais invasiva. Ou seja, se você passou um pouquinho do ponto da hidratação, ele não vai creptar o pulmão. Ele vai fazer congestão venosa mais sistêmica, mas não creptando o pulmão. Porque o problema dele, ele vai aumentar o débito ali do VD até o tanto que ele aguentar. Até chegar uma hora que vai ficar dali para trás. Vai parar de responder. Aí você vai ver que parou de responder porque ele já está com sinais de que o débito cardíaco está estável. Não está mais aumentando o débito cardíaco na medida que você repõe volume. No infarto, paciente sem choque cardiogênico. Então, o Tridil entraria para esse controle de dor, para perfundir melhor. Isso, ele entra mais para o controle de dor, para melhorar a perfusão coronariana, para manter essa pressão estável também, né? No infarto, a gente não quer o paciente hipertenso, a gente quer ele normotenso. E controle de dor, claramente, assim, para melhorar a perfusão mesmo da coronária. E abrir a coronária. Esse paciente não estando em choque cardiogênico, ele tá bem, tá estável, tá monitorizado. Eu tenho alguma meta pressórica para ele? Não tem. Você quer evitar hipotensão, você tem que manter a sua PAM acima de 65, assim como é o preconizado na sepse, em qualquer outro quadro, para manter, porque essa pressão é uma pressão... Eu não gosto muito desses números fixos, não. Mas é uma média para a gente ter em mente que garante a perfusão orgânica. A não ser que você tenha uma pressão cerebral aumentada, você pode ter que manter a PM um pouco mais alta para manter a pressão de perfusão cerebral. Tem casos específicos, mas no infarto você mantém a média que garante a perfusão orgânica, a PM acima de 65. E para esse paciente também não sentir dor?
Aí Sente a dor. dor é um fator muito deletério em todos os casos, muito mais nesse. Porque você não quer que ele só o infarto já gera uma resposta inflamatória. Se você mantém a dor que vai liberar catecolaminas, que vai aumentar o risco, que ele já está ali numa situação que ele está com risco muito aumentado de arritmias. E se você mantém uma situação que pode aumentar ainda mais a liberação de catecolaminas e o risco de arritmias, isso para ele é muito prejudicial. Por isso o controle da dor é muito importante nesse momento. Legal, legal. E aí, pensando nesse paciente com infarto, Uhum. que evolui para um choque cardiogênico, ou que já chega em choque cardiogênico, eu posso também associar o Niprid numa tentativa de pensando aí mais em manejo de pós-carga, ou não faz sentido? Ou é arriscado? Se ele evolui com choque cardiogênico, aí a gente entra agora no contexto que a gente vai ter que estabilizar a PM minimamente, porque até para qualquer um dos inotrópicos que ele possa precisar nesse momento, eles dependem de ter uma pressão mínima para poder ser iniciados. E até o vasodilatador pode ser que nesse momento ele ainda não entre. Não, é pensando que esse cara não tá hipotenso, não. Ele tá mal perfundido, mas não hipotenso. Isso aí, não. Porque Se senão vai ele entrar tiver- na hora, né? Se ele tiver mal perfundido, mas ainda com a pressão sistólica acima de 90, a gente pode tentar o Niprid sim. Pode tentar. Mas aí, se a gente pensar no inotrópico, se ele tiver frio, mal perfundido, pode ser que ele não tolere a associação do Niprid com a dobutamina. E esse paciente vai ter indicação da dobutamina. A Aí você dobuta vai ter que entrar com vai entrar inotrópico. como E o vasodilatador. inotrópico, a dobuta, ele tem um efeito vasodilatador também. O Niprid, ele pode entrar até, se o paciente tiver mais estável, mal perfundido, mas ainda com a pressão um pouco mais alta, pode ser que ele tolere uma dose baixa da associação de Niprid com dobuta, mas o Niprid, ele é mais comum ele entrar na fase da gente começar a tirar essa dobutamina. Para você começar a desmamar a dobutamina, você vai precisar de fazer vasodilatação para o coração manter funcionando bem e você desmamando a dobuta. Só que se você já começa a vasodilatar com IECA, com hidralazina e nitrato, com medidas próprias para esse que ele vai tomar em casa, vai tomar o resto da vida, pode ser que essas medicações orais você não tenha um controle tão fino da meia-vida delas e do efeito delas. Se a pressão tiver de sistólica 14, 15, tudo bem, você pode entrar. Mas com uma sistólica de 10, pode ser que você tenha que entrar com um Nipridzinho de dose baixa, vai aumentando, vai diminuindo a dobuta. E depois você vai desmamando o Niprid com as drogas orais. Então, na verdade, você desliga primeiro a dobuta. Se a pressão me Associa. permitir, se ele tiver muito, o paciente está bem, está mantendo uma... Tem pacientes EC já tão avançados que ele não consegue, ele não tolera as medidas que alteram a mortalidade, que estabilizam o paciente portador de insuficiência cardíaca. E a gente entra com doses muito pequenas, 2,5 de enalapril, o aldactone, o espironolactona, que não é tão hipotensor, e vai aos pouquinhos tentando reduzindo essa dobuta, ver a ureia, pode ser que ela suba, você vai ter que ver até que ponto você vai tolerar, a perfusão não fica o ideal e você vai ter que ir tolerando aos poucos. Tem paciente que para você desmamar a dobuta, se ele não for candidato a transplante, se ele não for candidato a um dispositivo de longa permanência, você vai ter que forçar um pouquinho esse desmame, mas sempre com muita cautela, muita calma e acompanhando a perfusão, a pressão. Em que momento que eu começo a pensar nesse desmame? Eu necessariamente, 24 horas depois, ou a partir do momento que ele melhora da perfusão, em que momento que eu começo a pensar no desmame? Se você estiver compensando, tanto com inotrópico quanto com vasodilatador, primeira coisa, teve um fator causal? É uma EC isquêmica? Você tratou a doença coronariana? Ou pelo menos passou da fase pior de atordoamento ali do miocárdio, caso seja um tratamento conservador? Você já colocou as medidas para a síndrome coronariana? Ele já está com antiagregante plaquetário, já está anticoagulado? Passou das primeiras 48 horas de maior risco? Era uma sepse? Essa sepse já está controlada? A miocardiopatia foi secundária a uma sepse? Foi secundária a uma medicação? Já retirou essa medicação? Já passou meia vida?
Cada causa, você tem que, quando há uma causa adjacente, que esteja ali relacionada à descompensação de insuficiência cardíaca, para você pensar em tirar esse inotrópico, você tem que ver se você já tratou a causa. Não tem uma causa tratável. É uma insuficiência cardíaca, que o paciente é uma insuficiência cardíaca muito avançada. A grande maioria é má aderência medicamentosa. Se o paciente estiver estável, com a pressão boa, a ponto de você começar as medicações, aí você vai reintroduzindo as medicações, lembrando que todo o arsenal para insuficiência cardíaca, excetuando as glifosinas, eles vão reduzir a pressão. Acaba que esse paciente ele vai viver com a pressão mais baixa mesmo, porque ele é polimedicado, né? Ele tem uma farmácia muito grande e a gente acaba que tem um pouco de dificuldade em otimizar essas medicações. Até um tempo atrás, era preconizado que você entrasse com IECA, chegasse até a dose máxima, entrasse com a próxima droga e fosse até a dose máxima. Agora, isso já é bem controverso. Se a gente deve entrar com todas as drogas ou inicia a droga, chegou na dose média dela, você já tentaria associar a próxima droga até para evitar os efeitos tóxicos dessas medicações, entendeu? Os efeitos adversos dessas medicações. Então, assim, a gente pensa em fazer o desmame quando a gente conseguiu resolver a causa primária. Exatamente. Então, por exemplo, um infarto, esse paciente foi pro CAT e angioplastou lá e voltou. Voltou bem, eu já começo a pensar em fazer esse desmame. Voltou, tá bem perfundido com a dose que você tá oferecendo. E ele, se foi um infarto muito grande, pode ser que ele não responda tão rápido, porque fica aquele miocárdio atordoado ainda. Mas a partir do momento que ele tratou a doença coronariana, que ele não tem mais nenhum tratamento a ser feito, e ele está se mantendo estável, você começa a reduzir, pode reduzir de uma forma mais lenta. Se for um paciente em choque séptico, a sepse já está resolvida, e você nem tem certeza se houve mesmo uma miocardiopatia da sepse, uma má perfusão mesmo por acidose, ou pela própria hipotensão, e a dobuta entrou até num contexto um pouco duvidoso, e esse paciente está evoluindo muito bem, aí você pode fazer um desmame bem mais rápido. Eu diminuo na metade, em um dia, no outro dia eu já desligo. Uhum. Já no choque cardiogênico puro, aí eu demoro, porque eu tiro, ele tá 20 microgramas, passo para 17, 18 microgramas, otimizo um pouco as drogas, vejo como que foi a reação, a ureia não subiu, continuou bem, continua saindo do leito, aí eu desço mais um pouquinho, aí no outro dia eu passo já direto para 12. É tateando ali, né? Titulando e tateando. Mas eu baixei 3 microgramas e no dia seguinte a ureia já aumentou, já tá um pouco mais cansado, urinou menos. Aí pode ser que nesse dia eu nem mexa mais na dobuta. Mas se ele estiver estável, eu ainda também não subo. Eu vou ver aonde vai estabilizar essa ureia, essa função renal, essa função neurológica, tudo. Piorou? Volta com a dobuta e espera mais um pouco. Parou, estabilizou? Volto, baixo mais 2 pontinhos e vejo como vai ser no outro dia. Uhum. A gente gosta bem do parâmetro da urina, porque é algo que a gente tá vendo ali ao vivo, né? Então, às vezes a gente toma uma decisão, por exemplo, vamos desligar a droga aqui pela manhã. Desligamos 10 horas da manhã, até 10 horas da manhã tinha urinado 600 ml. Deu 3 horas da tarde, urinou 100. Então, é um parâmetro que a gente consegue ver muito ao vivo ali, né? Sim, nesses quadros agudos, a diurese é muito importante. O ruim é quando são quadros que a gente pega já muito, que já passou muito tempo, que esse paciente já ficou com baixo débito por muito tempo. Por quê? Porque esse rim ele pode ter sofrido, ele vai recuperar, normalmente recupera, mas dependendo do quanto ele sofreu, ele pode não recuperar ali na mesma hora. Ele pode ser que você não note, botou dobuta, ele vai começar a urinar. Pode ser que até melhore a função renal, as escórias, mas não urine tão rápido, não tem essa resposta tão rápida, dependendo do tanto que ele foi lesado. Uhum. E aí, para fazer essa transição para via oral, você já começa antes de desligar? Ou você desliga e depois começa?
Se eu estou tratando uma emergência hipertensiva, estabilizou com Nipride. Estava com o paciente ontem com 40 ml hora de Nipride. Aí, esse paciente estabilizou, chegou na pressão que eu quero. Aí eu começo a associar os antihipertensivos orais ou enterais, se estiver entubado, e com o intuito de diminuir o Nipride. Normalmente, como a gente não conhece, não sabe como que ele vai reagir a essas drogas assim logo de imediato, eu não inicio com... tá 40 ml hora de Nipride e a pressão tá 16/9, que foi o caso. Eu não inicio logo com tudo. Enalapril, amlodipina, hidralazina, furosemida, hidroclorotiazida e beta-block. Eu inicio com IECO, enalapril e amlodipina, e se ele não tiver contraindicação, associa um beta-block ou uma hidroclorotiazida. Aí durante o dia faz a medicação e espera o efeito, vê para quanto foi a pressão, se o Nipride consegue diminuir um pouco. Pode ser que nas 24 horas eu ainda aumente as doses. Não é uma coisa que eu vou ver só no dia seguinte também, não. Mas aí a gente vai aumentando aos poucos. A pressão que estabiliza, assim, que consegue desmamar o Nipride, o combo de medicações que consegue desmamar o Nipride, nem sempre é o combo que esse paciente vai precisar ir para casa. Tá no momento de estresse, tá na UTI, tá com várias drogas, todo amarrado, com monitor, tudo. Muitas vezes a gente dá as drogas inicialmente, só que ele estava com uma sepse, estava com alguma coisa que concomitante aí está sendo tratado. Você vai tirando os fatores de estresse, diminuindo ao máximo e dando as drogas, muitas vezes vai precisar de contar com ansiolíticos também, reconciliar drogas que causam abstinência no paciente. Às vezes o paciente é usuário crônico de benzodiazepínicos, de psicotrópicos, de drogas que causam abstinência. Você tem que lembrar sempre de reconciliar, porque isso pode estar comprometendo também o seu desmame, a pressão dele. E tratar a causa que trouxe ele para o hospital. Ele pode estar com dor, pode estar infectado. Você tem que tirar todos os fatores que podem estar contribuindo para essa pressão. Outra coisa interessante que eu vejo aqui, GD, é do medo de iniciar ou reconciliar o IECA-BRA. Não sei se você vê isso lá na sua UTI, mas assim, às vezes o paciente tá lá com lodipina, hidralazina, não sei o que lá, e o IECA-BRA, que é o nosso chefe aí, não tá. Às vezes a pessoa fica com medo de piorar a função renal. O que você vê isso na prática? Na verdade, eu participando, assim, quando eu deixo orientado, já é primeiro começar pelo enalapril. Eu sempre começo pelo IECA e eu deixo o BRA para as intolerâncias ao IECA. Legal. E acaba que, como a UTI é predominantemente cardiológica lá, a gente tem uma preferência, assim, o IECA ele sai só quando a função renal claramente teve um prejuízo, uma piora relacionada ao início dele. Paciente que eu já iniciei com a creatinina de 1,8, 1,9, se ela se mantém nesse valor, não mexe. Foi para 2, mas está urinando bem, tudo, espero mais um dia. Se continuar subindo, aí a gente acaba segurando um pouquinho nessa fase, entendeu? Existe um clear, sim, que ele é contraindicado? Não, na verdade, o IECA ele não é diretamente nefrotóxico, né? Ele diminui o clearance da creatinina porque ele diminui a pressão do glomérulo. Teoricamente é benéfico, mas não é uma coisa que a gente esse fator benéfico dele, a gente não vai usar dentro da UTI, onde o paciente está com várias agressões. Ele acabou de infartar, ele tem rabdomiólise, ele tem o estresse do infarto, ele tem diminuição aguda do débito cardíaco, ele está com uma IC, ele tem diminuição já do débito cardíaco, da perfusão renal, aumento da congestão venosa, já causando um prejuízo para a perfusão renal. Na sepse, ele tem um sequestro de líquido, ele tem piora da função renal diretamente pela sepse, agressão pela infecção, agressão por citocinas. Ou seja, na UTI não é o melhor lugar para você pagar para ver até onde vai chegar essa creatinina. A gente sabe que ele reduz o clearance de creatinina, mas não tem um número cabalístico. Tem serviços que usam 2 como ponto de corte. Acima de 2 eu não vou usar. 2 usa creatinina, não clearance. Acima de 2 eu não vou usar. Mas não tem um número cabalístico assim que vai... acima de 2 vai piorar. Pelo contrário, acima de 2
tendência era o IECA ser mais benéfico, porque ele diminui proteinúria, diminui progressão de doença crônica. Só que no cenário, aí falando dentro da nefrologia, mas no cenário da UTI, da emergência, esse paciente já está poliagredido. O rim dele, ele tem várias fontes ali de agressão. Aí a gente não precisa testar a resistência dele ao IECA nesse momento. Nesse momento, você vai diminuir ao máximo as agressões que ele está sofrendo. Legal. E quando esse paciente realmente contraindica o uso do IECA, o que é que você faz? Na emergência hipertensiva, a gente entra com hidralazina, associado a bloqueador de canal de cálcio, amlodipina. Quando é um paciente que, sabidamente, a hidralazina é um vasodilatador direto, né? Um vasodilatador mais arteriolar, tudo, periférico. E amlodipina é antagonista de canal de cálcio. Quando é um paciente que sabidamente tem insuficiência cardíaca, ele não pode usar IECA ou BRA, e se for IECA pela função renal, o BRA tem o mesmo efeito, né? Você acaba não usando nenhum dos dois. Se não puder usar IECA por tosse ou angioedema, aí a gente usa o bloqueador de receptor de angiotensina. Não pode nenhum dos dois, aí a gente usa a associação de hidralazina com nitrato, caso você conheça, saiba que ele tem insuficiência cardíaca. Essa associação foi uma das primeiras a serem estudadas. E com benefício, mostrando o benefício. Só que aí veio o IECA, assim, com um efeito estrondoso, com uma alteração de mortalidade muito maior do que tinham conseguido mostrar até então com a associação de hidralazina e nitrato. Mesmo assim, no começo, para indivíduos negros, acaba que ainda era preconizado usar hidralazina e nitrato, porque acreditava-se que o efeito da renina era menor e acaba que o IECA não teria tanta ação. Mas no nosso meio, que é tão miscigenado, não existe mais isso. Acaba que o IECA entra para todos como primeira opção. Legal. GD, muito obrigado. Quer colocar mais alguma conhecimento aí pra gente em relação a isso? Quer falar mais alguma coisa? Falar bastante, né? Eu acho que foi bem legal. Acho que a gente conseguiu resumir bem em 30 minutos. É um bate-papo, né? Luiz, quer falar alguma coisa? Luiz, você ficou com alguma dúvida? Não? O Luiz sempre entende tudo, né? Ele é sensacional. Às vezes, quando ele quer. Pessoal, bom, muito obrigada, GD. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente até agora. Falando dos nossos cursos, né, GD? Tem muita coisa vindo aí. Esse final de semana tem a CLS, né? Turma aí tá lotada. O nosso primeiro CLS, primeiro de muitos, né? As nossas plataformas estão aí. O MD Ensino no aplicativo. Qualquer loja de iOS ou Android, só colocar lá o MD Ensino, que vai estar lá na loja de graça, com vários conteúdos também gratuitos, tem artigo comentado, e o nosso streaming de aulas, que é o MD Plus, também tá lá, mas por R$ 34,90 mensal. Luiz, fala sério se não vale a pena. Paga nem a pizza. Paga nem a pizza. O que você come com R$ 34,90? Nosso streaming de aulas, nossos cursos presenciais, o Imersão tá vindo mais uma aula e mais uma aula, mais uma turma aí com tudo. Nossos canais, a gente tá no Instagram, @MD Ensino, no YouTube, Médico de Valor, no WhatsApp, vários grupos de WhatsApp, então quem quiser interesse, só mandar uma mensagem aí que com certeza vai ter um grupo para você. Que mais? YouTube, Instagram... E Spotify, que é onde a galera costuma ouvir, né? MD Ensino Cast. A gente tem o Instagram agora também do MD Ensino Cast, que é @MD Ensino Cast. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, GD. Até a próxima. Valeu. Próxima.